Bom dia, amados irmãos e amigos. Irmão Alexandre aqui, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e reflexão na poderosa palavra do Senhor. Hoje, 4 de julho de 2025, são 5h54 da manhã e estamos aqui para mais um dia de leitura. Estamos indo para o dia 32º de leitura consecutivo da Bíblia. Estamos fazendo a leitura de Gênesis e Apocalipse, alternando o Antigo Testamento, onde já estamos no livro de Êxodo, e hoje nós iremos ler Êxodo 22 e 23, e depois pularemos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, pois ontem lemos até o 14, a partir do versículo 15 até o final, versículo 46, ou seja, terminando o capítulo 15. A leitura bíblica aqui é uma leitura bíblica feita sem comentário dos textos lidos, certo? Eu estou usando a Bíblia versão revista e corrigida, e em breve estaremos aqui iniciando com a oração. Irei posicionar o webcam para o texto sagrado, pegue a sua Bíblia e que possamos ter uma manhã de meditação abençoada da palavra do Senhor. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Pai, por mais um dia de leitura da Tua Palavra. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa grandemente a leitura de hoje, meu Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã que está dedicado neste projeto de entender as Tuas Escrituras, colocá-las no Teu coração e executá-las praticando-as. Meu Senhor, abençoa grandemente, fortalece, vai retirando todo impedimento que o inimigo tem minado as nossas vidas, Pai, para atrapalhar a leitura da Tua palavra, o conhecimento das Tuas maravilhas, que homens lhe deixaram aqui, Pai, escritos, inspirados pelo Teu Santo Espírito, e que até hoje são preservadas as sagradas letras para a nossa meditação. Dá uma manhã abençoada, repreende toda interrupção e que possamos sair daqui avivados, alegres, e crendo que a Tua palavra tem poder. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Recebe esta minha oração e iremos aqui iniciar em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, Êxodo capítulo 22 tem como subtítulo As leis acerca da propriedade. Versículo 1 fala: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre bois, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado.
E se alguém a seu próximo perder alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não haverás com ele com o usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia vos darás. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Agora vamos para Êxodo, capítulo 23. Tem como subtítulo o testemunho falso e a injustiça. Êxodo 23, versículo 1 fala: Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Versículo 10. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festas. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo e do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado.
Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Terminamos aqui, irmãos, do Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 22 e 23. Vamos agora para o livro de Mateus. Ontem nós lemos o capítulo 22 até o versículo 14, certo? Então vamos aqui começar o Mateus 22, versículo 15. Tudo bem? Tem como subtítulo a questão do tributo. Mateus 22, versículo 15 fala: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem lido que Deus os declarou, dizendo: Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor
da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Terminamos aqui Mateus capítulo 22. Vamos orar agradecendo a leitura do dia de hoje. Pai, a ti toda honra, toda glória, a ti todo louvor. Deus poderoso e soberano, exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, porque é digno de toda a majestade, Pai, e toda honra. Muito obrigado, meu Senhor, por este momento. Mais um dia de leitura da tua palavra. Estamos aqui gratos e que possamos meditar no que foi lido e colocar no nosso coração e executar praticando-o. Meu Pai, abençoa a vida de cada um no dia de hoje, no trabalho, na escola, na faculdade. Aqueles que estão enfermos, vem com tua mão poderosa, com cura. Aqueles, meu Pai, que estão impossibilitados de ler a tua palavra porque estão trabalhando, viajando, fazendo alguma coisa. Abre um momento no dia de hoje, Pai, para que eles possam refletir das tuas sagradas escrituras. Ah, meu Pai, muito obrigado. Estamos aqui, meu Deus, no 32º dia, perseverando. E que o Senhor possa cada dia nos fortalecer para terminar esta leitura bíblica em um ano. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, vamos aqui agora marcar no nosso controle, na nossa folhinha, o que foi lido. 32º dia de leitura consecutivo da Palavra de Deus. Hoje, no Antigo Testamento, nós lemos Êxodo 22 e 23. Depois pulamos para Mateus, Novo Testamento, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 46, concluindo o capítulo 22 de Mateus. Hoje, 4 de julho de 2025. Muito obrigado a todos. Hoje na minha congregação é culto de oração. Que você possa também participar dos trabalhos da sua congregação. Orem pelos seus pastores, orem pelas suas lideranças, pelos seus ministérios da sua congregação, para que eles possam abençoar as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, as mulheres do círculo de oração, todo mundo que participa, e que o Senhor Deus nos dê força para continuarmos aqui firmes e fortes para concluir esta leitura. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um e nos guarde de todo o mal, no nome do Filho amado, Jesus Cristo. Até mais, meus irmãos. Um bom dia a todos.